Olá, colegas dentistas e ortodontistas. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre cefalometria, especificamente no padrão USP-Unicamp. O propósito da cefalometria é avaliar o grau de equilíbrio e harmonia do complexo maxilofacial. Ela nos permite ter uma visão espacial da posição das estruturas crâniofaciais, revelar possíveis alterações funcionais dentro dos padrões normativos e auxiliar no diagnóstico ortodôntico. Antes do advento do raio-x, os estudos do crânio eram feitos por meio de arqueologia e antropometria, utilizando crânios secos e esculturas em madeira como referência. O raio-x foi descoberto em 1895 e em 1896 Walker iniciou os primeiros estudos radiográficos dos tecidos crâniofaciais, dando origem às análises cefalométricas. O padrão USP que estudaremos hoje foi desenvolvido em 1968. Os principais objetivos da cefalometria ortodôntica são auxiliar no diagnóstico, precisar a avaliação clínica e comparar resultados ao longo das fases do tratamento, antes, durante e após. Para compreender melhor a cefalometria, é fundamental conhecer a anatomia crâniofacial. A base do crânio é formada principalmente pelos ossos esfenoide e etimoide, que dão suporte ao encéfalo. Se retirarmos a calota craniana e o encéfalo, visualizamos essa região. O osso esfenoide, em laranja na imagem, abriga a cela túrcica, uma depressão anatômica que aloja a hipófise. Anteriormente, encontra-se o osso etimoide, que também sustenta o encéfalo. Em uma visão lateral, é possível observar claramente o osso etimoide e sua relação com as demais estruturas. Ao observar a face dividida ao meio em uma visão de perfil, podemos identificar claramente a cela túrcica, centralizada na base do crânio, no osso esfenoide. Na mesma imagem, destacam-se estruturas anatômicas importantes: osso frontal, órbita, maxila, mandíbula, osso etimoide anterior, osso esfenoide posterior, onde se localiza a cela túrcica. A cela túrcica possui grande relevância em ortodontia, pois vários estudos apontam que ela apresenta excelente estabilidade durante o crescimento crâniofacial, permitindo comparações com outras regiões da face. Seu nome vem da semelhança com uma cela de montaria, e nela está alojada a hipófise. Outros pontos anatômicos de interesse são meato acústico externo, canal auditivo responsável por conduzir os sons captados pela orelha até o tímpano. Um terço é constituído por cartilagem. 2/3 estão inseridos no osso temporal. A fissura pitérigo-maxilar, também chamada de região pitérigo-palatina, é uma estrutura anatômica com os limites ósseos radiopacos. Apresenta-se em forma de gota invertida nas radiografias. Mede aproximadamente 3 centímetros e por ela passa o nervo e a artéria maxilar. Uma vez obtida a radiografia lateral do crânio, teleradiografia, o ortodontista começa a delimitar e desenhar as estruturas anatômicas, que servirão como referência para a análise cefalométrica. Iniciamos pela cela túrcica, considerada a área de maior estabilidade do crânio, que após a primeira infância, por volta dos 2 anos de idade, sofre poucas alterações durante o crescimento. Observe como seu desenho é feito facilmente sobre a radiografia cefalométrica. Após o desenho da cela túrcica, vamos traçar a região anterior e posterior da base do crânio. Lembre-se, o nosso cérebro não fica solto dentro da caixa craniana. Ele é sustentado pelos ossos da base do crânio.
Osso etmoide na parte mais anterior e osso esfenoide, a parte mais posterior da base do crânio. Devemos seguir para a região glabelar, ponto de união do osso frontal com os ossos nasais. Essa junção recebe o nome de sutura frontonasal. Em seguida, desenhamos o meato acústico externo, área radiolúcida de difícil visualização. Quando não encontrada na radiografia, pode ser substituída pelas olivas metálicas do cefalostato, parte do aparelho usado para realizar a radiografia. A órbita apresenta imagem semelhante a um anzol. Devemos desenhar seu contorno distal. Desenhamos também a fissura pitérigo-maxilar, de formato semelhante a uma gota invertida, localizada posteriormente ao seio maxilar. A sínfise mentoniana é uma estrutura anatômica localizada na região anterior da mandíbula, mais especificamente no queixo. A sínfise mandibular une as metades direita e esquerda da mandíbula, formando um osso único e simétrico. Já a proeminência mentoniana corresponde à saliência óssea na linha média do corpo mandibular. Devemos desenhar o contorno externo da borda da sínfise mentoniana, bem como o contorno completo da mandíbula. Traçamos também o contorno do palato, desde a espinha nasal posterior até a espinha nasal anterior. Em seguida, desenhamos os incisivos superiores e inferiores e os primeiros molares superiores e inferiores. Finalizamos nosso desenho anatômico com o traçado do tecido mole do paciente, desde a região frontal até a parte mais inferior da radiografia. Acompanhe o traçado realizado neste paciente. Começaremos nosso desenho pela cela túrcica. Agora desenharemos a porção anterior da base do crânio, o osso etmoide. E agora a região posterior da base do crânio, osso esfenoide. Agora desenharemos o osso frontal e os ossos do nariz. Agora você observa o desenho do meato acústico externo e o contorno da órbita. Veja agora a fissura pitérigo-maxilar. Vamos desenhar a maxila da espinha nasal posterior à espinha nasal anterior, contornando o palato e o teto do seio maxilar. Desenharemos o contorno da mandíbula e a parte externa da sínfise mentoniana. Para finalizar, desenharemos o tecido mole do paciente. Mas você quer um curso só de planejamento? Sem ter a teoria? Ah, que um professor disse que ele tem uma receita de bolo que funciona em todos os casos. Ai, que um professor disse que ele tem uma receita de bolo que funciona em todos os casos. Não, meu amor, ortodontia não tem receita de bolo. Ortodontia é um quebra-cabeça de 1000 peças. Cada caso clínico é um quebra-cabeça diferente. Então você precisa ter a teoria de como montar um quebra-cabeça perfeito. Quando você aprende isso, você consegue montar qualquer quebra-cabeça. O que eu quero dizer? Você consegue resolver qualquer caso clínico. Se você não tem bagagem teórica, você não vai conseguir trazer todo o conhecimento para o planejamento do caso clínico. E se você não tem as aulas práticas perfeitas ensinando a instalação de todos os aparelhos, na hora da mecânica você vai errar.